Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais novo quadro do canal que é o Mando Responde. Pois é, muitos de vocês pediram para que eu pegasse perguntas de vocês e respondesse aqui no vídeo as melhores perguntas. Lembrando que eu vou tentar fazer isso de 15 em 15 dias, se for legal, se vocês curtirem e deixarem o like aí, eu faço toda semana, tá bom? Então para isso me sigam nessa rede social, tô deixando o link aqui, porque lá eu vou abrir a famosa caixinha de perguntas e aí você pode compartilhar a sua pergunta e se ela for legal, pertinente, eu posso trazer aqui pro canal pro Mando Responde, beleza? Bom, essa caixinha eu fiz há um tempo, mas eu só estou vendo as perguntas agora, tá? Então, vem comigo. Jar Jar Binks é secretamente um Lord Sith? Pergunta enviada pelo Faultizin. Olha, existe essa teoria aí de que o Jar Jar Binks é, na verdade, um Sith. No começo, eu também não acreditava muito, achava que era só uma doideira, mas depois que você realmente lê a teoria e vai atrás dos pontos e dos argumentos que são levantados, até que faz um pouco de sentido, não é tão bizarro assim de você considerar, e claro, acabou sendo uma teoria que ganhou muito o coração dos fãs e até foi referenciada agora no último filme da Lego com o Darth Jar Jar aparecendo. Mas se você quer que eu entre em mais detalhes sobre essa teoria, eu fiz um vídeo inteiro sobre isso, eu tô deixando aqui que lá eu aprofundei, tem mais de 10 minutos, tenho certeza que você vai gostar. Obrigado pela pergunta. A Maíra Marques perguntou aqui, ó, perdida com todas essas novas séries e a ordem delas. Eu acho que essa é uma dúvida bem pertinente. Qual é a ordem cronológica das séries de Star Wars? Então vamos lá, o que é a ordem cronológica? A ordem cronológica seria a gente colocar as séries na linha do tempo de Star Wars. Não necessariamente em termos de qual ano a série foi lançada, mas em que período do tempo de Star Wars a série se passaria. Por exemplo, The Acolyte é uma série que acontece no finalzinho da Alta República. Então, apesar dela ter sido lançada em 2024, os eventos da série acontecem antes de Uma Nova Esperança, que foi lançado em 1999. Sendo assim, eu vou falar aqui a ordem cronológica, tanto dos filmes quanto das séries, para se você quiser maratonar Star Wars vendo tudinho por ordem cronológica, é só seguir esse passo a passo aqui, beleza? Começamos então com The Acolyte, indo para Star Wars Ameaça Fantasma, depois Star Wars Ataque dos Clones, e aí a gente tem o filme de The Clone Wars e a série de The Clone Wars. Lembrando que essas daqui são a série 3D, tá? Não é aquela 2D que a gente viu do Genndy Tartakovsky, isso não é mais considerado cânone, infelizmente, mas também vale a pena assistir. E também meio que se passa nesse período. Depois a gente tem Tales of the Jedi, ou Histórias dos Jedi. Temos Vingança do Sith, o episódio 3. Tales of the Empire, ou Histórias do Império. Aí vamos para The Bad Batch, que começa logo ali após o episódio 3. Solo, uma história Star Wars, que é a história de origem do Han Solo. Aí temos Obi-Wan Kenobi, que conta a história entre o episódio 3 e 4. E aí a gente tem Endor, Rebels e Rogue One, que preenchem essa lacuna entre o episódio 3 e 4. Então o comecinho ali da batalha entre o Império e a República. Aí a gente tem ininterruptamente a nossa trilogia clássica, perfeitinha aqui, episódios 4, 5 e 6. Vamos para The Mandalorian, o livro de Boba Fett, Ahsoka e Skeleton Crew. Lembrando que todas essas séries aqui são meio que conhecidas como o Mandoverso e elas vão acontecendo simultaneamente, tá? Não tá numa ordem exata aqui. O que nos leva para a Era da Nova República com Resistance, que é uma série de animação 3D que pouca gente viu. Temos a trilogia sequel para fechar aqui episódios 7, 8 e 9 e por enquanto a gente acaba aqui. Então essa é a ordem para você que quer assistir Star Wars de forma cronológica e se você também estava em dúvida onde cada série aí se passa na linha do tempo, a resposta é entre o episódio 6 e 7. Elas vão acontecendo simultaneamente, paralelamente. Obrigado pela pergunta, Maíra Marques Cardoso. A Rayane, ela mandou uma pergunta interessante. Tem como ficar vivo por muito tempo no lado sombrio ou assim que você entra, a expectativa de vida já cai para zero? Bom, isso aqui é interessante porque ela tem nuances, né? Não é uma resposta tão simples. Essa observação que você fez faz sentido. A pessoa quando ela está entregue no lado sombrio, isso acaba tendo um peso, tanto fisicamente quanto emocionalmente na pessoa. Tanto que a maioria dos Lord Sith, eles vão definhando ao longo do tempo. Você pode ver Darth Vader, Darth Revan, Darth
Malgus, eles vão ficando cada vez mais decrépitos, mais acabados. O próprio Palpatine também, o Darth Sion. Então, o lado sombrio, ele corrompe não só a alma do seu usuário, mas também o corpo aos poucos. Dito isso também, esse ódio e esse negócio que vai corroendo o corpo da pessoa é, ironicamente, aquilo que dá a força também para os usuários do lado sombrio. Esse ódio, essa raiva, é o combustível que forma o fogo que é queimado com o lado sombrio. O maior exemplo disso, assim, na minha opinião, é o Darth Vader. Ele estava ali preso numa armadura que causava desconforto, que era uma prisão, que gerava dor e sofrimento nele 24 horas por dia. E era justamente essa dor e esse sofrimento que davam a ele o poder, essa força dentro do lado sombrio. Mas eu acho que, ao longo prazo, o lado sombrio ele tende a diminuir a sua expectativa de vida, a não ser que você seja um Palpatine da vida, ou o Vitiate, que conseguiu, através da força e da manipulação de midichlorians e outros experimentos, ir aumentando a sua longevidade, transferindo sua essência para outros corpos, sabe? Meio que trapaceando a morte. Então isso também é uma coisa que é possível. Mas a via de regra é que o lado sombrio ele vai corroendo e diminuindo a expectativa de vida do usuário, a não ser que esse usuário recorra a esses truques, vamos dizer. É só lembrar da icônica frase do Palpatine: o lado sombrio é o caminho para várias habilidades que alguns consideram como não naturais. Obrigado pela pergunta também. Próxima pergunta é o Moisés.m, que mandou: como o tempo é medido dentro do universo Star Wars? Que é uma excelente pergunta que muita gente me faz também, e é um tema que gera muita confusão. Diferente daqui do nosso mundo, em que o nosso calendário ele é uma mistura de um calendário antigo lá dos romanos, nessa separação de meses e tal, e tudo isso pautado a partir do nascimento de Jesus Cristo, né? Então estamos no ano 2025, porque Jesus nasceu há 2025 anos atrás. E cada cultura também tem o seu próprio calendário, né? Os astecas tinham um calendário diferente, os egípcios tinham outro. Então, isso muda muito aqui dentro do nosso planeta. Então, você imagina lá na galáxia de Star Wars, onde cada planeta tem a sua própria rotação em volta de seu Sol e na sua galáxia. O dia em um planeta é mais longo do que o dia em outro planeta. Então, isso é uma doideira mesmo de você parar pra pensar. Eu sei que as coisas lá são medidas por rotações, porque geralmente quando a gente vê alguém falando lá em Star Wars, eles estão falando sobre rotações, né? Rotações geralmente sobre um planeta em volta de algum astro, que nem a gente faz aqui com o Sol e a Terra. Mas as medidas mais comumente usadas lá na galáxia de Star Wars eram o dia e o ano, ambos sendo baseados nas características orbitais de Coruscant. Coruscant, ele era meio que o planeta, vamos dizer, a capital galáctica por muitos anos, depois foi Rosnian Prime e tal. Mas Coruscant, por estar ali no núcleo da galáxia, ser um dos planetas do núcleo, eu acho que isso fez com que fosse mais fácil ter uma zona temporal, né, um fuso horário unificado para toda a galáxia ali em Coruscant. Então o dia era baseado no seu período de rotação e o ano era baseado no seu período orbital. Devido a uma grande conveniência, né, uma coincidência muito conveniente, era exatamente 365 vezes o seu período de rotação. E o dia era dividido em 24 horas. E o minuto era de 60 segundos. Pois é, parece familiar? Então, é pra ficar bem parecido com a gente mesmo. Então, acho que foi uma maneira ali do George Lucas e do pessoal de Star Wars em não complicar muito essa história. Porque imagina, se cada planeta tivesse a sua rotação e não sei o que e tal. Então, Star Wars sempre fez isso, né? Sempre simplificou muita coisa, porque não é uma franquia de ficção científica. É mais voltado pra fantasia, criação de mundo, outras paradas. Mas lembra lá atrás que eu falei que o nosso calendário é pautado no nascimento de Jesus Cristo? Pois é, pra gente acompanhar, nós, os espectadores, acompanharmos a história de Star Wars, também existe um marco na linha do tempo que é dividido entre antes e depois. E esse marco é a Batalha de Yavin. Se você assistiu o episódio 4, Uma Nova Esperança, você sabe que tem aquela batalha no final onde a primeira Estrela da Morte é destruída. E como uma maneira de ter esse evento como catalisador do universo de Star Wars, afinal foi o primeiro filme, foi o grande evento que todos acompanharam, a medida de tempo que a gente, espectador, usa para situar a linha do tempo de Star Wars é antes e depois da Batalha de Yavin. Ou seja, tudo que aconteceu antes do episódio 4 é marcado como ABY e vai sendo contado ao contrário. E tudo que é depois é DBY, né? Depois da Batalha de Yavin, e aí sim é contado de forma crescente. Ou seja, The Mandalorian começa em 9 DBY, ou seja, 9 anos depois da Batalha de Yavin. Já a Ameaça Fantasma
acontece 32 ABY, 32 anos antes da Batalha de Yavin. Então é só você meio que adaptar, colocar ali tipo o nascimento de Jesus basicamente na Batalha de Yavin, e aí você tem o que é antes e o que é depois. Isso ajuda você a organizar mais ou menos, e aí se você quiser dá até pra você pegar essa linha do tempo que eu falei das séries e dos filmes e ajuda você até pontuar. Tudo que eu falei antes do episódio 4 é antes da Batalha de Yavin, e tudo que eu falei depois é depois da Batalha de Yavin, basicamente. Confuso, né? E lembrando todos vocês da nossa parceria com a Rixforge, que é a maior e mais confiável loja de sabre de luz do Brasil. E usando o nosso cupom QUEMANDO, você garante 5% de desconto em qualquer sabre de luz no site deles. Então dá uma olhadinha na descrição do vídeo ou escaneia esse QR Code aqui para ir para a loja do Rick, use o cupom e economize no seu pedido. Tem sabres irados, tanto custom quanto dos personagens favoritos, RGB, NeoPixel, tem realmente uma infinidade de opções para vocês, então aproveita e dá um pulinho lá. Mas voltando, vamos agora para a próxima pergunta, que é do João Pedro Ximenes. Perguntou: clones podem ter acesso à força assim como The Bad Batch tentou mostrar? Eu acho que é isso que ele tentou perguntar. Então, até onde a gente sabe, nenhum clone teve acesso à força. Eu acho que nem no Legends a gente teve algo assim. Eu preciso dar uma pesquisada, mas eu acho que não. Posso estar enganado. Eu acho que no Legends teve clones, obviamente, do Palpatine, do Luke, do Starkiller, se eu não me engano, todo mundo tinha força, mas eles já eram sensitivos à força. O Jango Fett, ele não era sensitivo à força, então obviamente os clones dele não seriam também. E aí tem toda a questão da Ômega, que muita gente achava que ela era sensitiva à força e tal. E na última temporada, a gente vê que a Ômega, ela era na verdade a única clone cujo sangue apresentava uma falta de depreciação do midi-chlorian no sangue. O que é o midi-chlorian? O pessoal aí que assistiu as prequels já sabe. Os midi-chlorians eram seres microscópicos que funcionavam como conduítes da força. A força, né, o campo cósmico que está presente no universo, nos seres vivos, nas plantas, em tudo, né? Essa grande energia cósmica. E os midi-chlorians eram como se fossem os conduítes que a força agia através deles. Um ser sensitivo à força, ele conseguia meio que usar esses midi-chlorians a seu favor e poder manifestar alguns dos poderes da força. Então esses seres eram capazes de sentir a força com mais propriedade, de manipular ela, às vezes de ver o futuro, várias habilidades que a gente já tá cansado de ver, né? Isso quer dizer que a Ômega é sensitiva à força? Não. Significa que no sangue dela, caso ela seja clonada, a quantidade de midi-chlorians que ela tem vai permanecer igual. Por ela não ser sensitiva à força, até onde a gente sabe, a quantidade de midi-chlorians não deve ser nada muito alto. Então não é isso que é importante. O que é importante aqui é o fato dessa quantidade de midi-chlorians, seja qual ela for, ao ser clonada vai se manter a mesma. E era justamente isso que o Palpatine queria. Depois do episódio 6 ali, onde ele morre, entre aspas, depois que o Vader joga ele na Estrela da Morte, ele tá procurando uma maneira de ter um novo corpo, né? Ele faz testes de clonagem, ali a gente tem o Snoke, a gente já viu isso, mas ele precisava de alguém como a Ômega, porque aí o próximo clone dele manteria toda a quantidade de midi-chlorian que o seu corpo original. Então o poder, vamos dizer assim, de uma forma bem crassa, o poder do Palpatine é muito pautado na quantidade de midi-chlorians que ele tem, entendeu? Então por isso que a Ômega era tão importante para ele conseguir fazer essa clonagem e ser tão poderoso como ele era antigamente. Se não corria o risco dele fazer um novo corpo e a quantidade de midi-chlorian nesse corpo ir decaindo, que é o que a gente viu com muitos outros tentativas falhadas aí do Palpatine. Brian Oliveira mandou aqui uma pergunta que talvez seja a pergunta sobre Star Wars, né? Qual é a raça do Yoda? Qual é a espécie do Mestre Yoda? E essa é a pergunta de $1 bilhão, $1 trilhão. E é uma pergunta que eu arrisco dizer que nem o George Lucas sabe e ele não está nem um pouco a fim de responder, e eu acho que a gente nem deve saber também. Vamos lá. A espécie do Yoda até hoje é desconhecida, a gente não tem um nome para essa espécie. A gente chama de espécie do Yoda porque até então a gente só tinha ele, depois a gente teve a Yaddle e agora a gente tem o Grogu. A gente já teve também o Mint, que é um outro personagem muito interessante também nos quadrinhos, já falei aqui no canal. Mas toda essa espécie de Yoda, ela é muito misteriosa. A gente não sabe qual o seu planeta de origem, a gente não sabe por que todos dessa espécie até agora têm muita afinidade com a força. A gente não sabe se já teve algum Sith dessa espécie também. Então são muitas perguntas, né? A espécie de Yoda é uma grande caixinha misteriosa com centenas de perguntas que a gente talvez nunca tenha uma resposta.
porque simplesmente não é do interesse do George Lucas de responder. Isso é uma coisa que eu acho legal. Às vezes, a curiosidade é muito mais interessante do que saciar essa curiosidade, sabe? Às vezes, muitos diretores de cinema, né, consagrados, eles deixam coisas em aberto pro próprio público preencher essas lacunas. Ele não tá tão interessado na resposta que ele tinha ao criar tal pergunta, mas sim em todas as interpretações que os espectadores vão ter em relação às perguntas que ele levantou. Às vezes, a resposta de uma pessoa ali que pensou, né, as teorias, né, que a gente vai criando, às vezes a teoria de um espectador é muito mais interessante do que a resposta verdadeira que o autor tinha em mente. Então, essa é a beleza. E aí, a gente pode aqui, ó, já passou mais de 40 anos, quase 50 anos desde Uma Nova Esperança, ou melhor, desde Império Contra-Ataca, que foi quando o Yoda apareceu, e a gente ainda não tem a resposta, mas a gente fica aqui criando teorias, conversando, imaginando por que eles são tão poderosos, de onde que eles vêm, será que eles têm alguma afinidade com a força? Isso será que tem alguma coisa relacionada à alta longevidade, por isso que essa espécie dura 900, 1000 anos? Então, isso que é o legal. Às vezes é muito mais interessante do que chegar alguém aqui e falar, ah, então o Yoda é do planeta Yodário, e a espécie dele é Yorabiba, e eles vivem mais por isso, isso e isso. Ah, e eles têm afinidade com a força por causa dessa pedrinha mágica. Sabe? Às vezes, a gente ficar confabulando é muito mais legal do que realmente ter uma resposta. E Star Wars é um mundo, um universo onde a gente tem resposta pra quase tudo. Aqui no canal, o pessoal sempre me pergunta, cara, você não cansa de falar de Star Wars? O assunto não acaba? E não, porque é realmente um universo, uma galáxia com espécies, com planetas, com naves, com um monte de coisa, e cada coisinha tem uma explicação. Tipo, ah, essa nave funciona assim porque tem um hiperdrive, o hiperdrive é um negócio que foi feito na época das grandes explorações, e antes eles viajavam com isso e aí isso, sabe? Você vai a um buraco sem fundo, e isso que é o legal de Star Wars. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do Mando Responde. Já se inscreve no canal para não perder os próximos episódios, deixa o like para fortalecer, e se quiser ter acesso a várias coisas exclusivas, se torne um membro apoiador como o Houston. Obrigado, até a próxima e This is the Way.